tudo bem com vocês? Cheguei de novo! Exatamente! Hoje nós vamos estar aqui agora trabalhando com mais uma aulinha de geografia. Uma das melhores, é óbvio, com certeza. Matheus, não quero saber. Na verdade eu quero saber, Matheus, que desenho foi aquele que você fez na sua última aula? Que você teve que chegar lá e teve que comparar com a atividade pronta, hein? Cuidado! Vixe! Meu pai, olha aí. Você vai dizer que ficou ruim, pô, aquele negócio. Matheus, te desafio a fazer um mapa aqui, cara. Imagina! Se prepare, Então, beleza. Invadindo aqui a aula de geografia, nosso querido Matheus Tainan, o cara que é o cara da física. Se você não viu a aula de física ainda, tá? Se não acompanhou, vai lá na aula de física, porque cai que é uma beleza no nosso Enem, tá? Assim como a geografia, tá? Não fica de fora. É óbvio, geografia também cai bastante coisa. E aqui estou eu para fazer com que você possa entender um pouquinho mais, né? Para que você possa construir esse caminho até ali na sua aprovação, no dia da sua prova, beleza? Então, vamos deixar de conversa, pega logo aquele papel, pega aquele saquinho de pão, pega uma caneta, porque não importa onde que você vai estar aí colocando as suas anotações, produzindo o seu material. Pelo contrário, o que importa é o que você vai produzir para que isso possa ser, ó, o caminho, a verdade, né? Para onde? Para a sua aprovação. Tainan fica ali. Vai fazer conta, ô Tainan, tá? Vai fazer conta. Porque aqui nós vamos estar o quê? Fazendo mapas. Exatamente. Nós vamos estar aqui reproduzindo um pouquinho mais sobre a geografia. E hoje nós vamos estar com geografia política. Lembra das nossas aulas de blocos econômicos? Pois é, aulinha de bloco econômico. Quem ainda não viu a aula de bloco econômico, vai lá, dá uma olhada em blocos econômicos para saber o que significa cada um dos blocos que vão se formar. E hoje nós vamos estar com o quê? Mercosul e NAFTA. Exatamente. Mercosul, ao qual nós, brasileiros, né, participamos, ó, tranquilamente, tá bom? E NAFTA, aonde nós vamos ter ali Canadá, Estados Unidos e México. O México vai estar também. Olha o espanhol do cara. O México vai estar também ali participando do NAFTA. Mas será que vale a pena? Vale a pena para o México? Porque a gente tem quem aí? A gente tem Estados Unidos nesse bloco. E aí? A gente tem Canadá também nesse bloco. E aí? Né? Vale ou não vale? Vamos saber agora, tá? Galerinha, sem muita conversa, já pega o seu papel, pega o seu saquinho de pão e vamos anotar, tá? Vamos produzir, tranquilo? Pessoal, quando eu falo de blocos econômicos, eu estou falando de um conjunto de países que vão se unir em prol de um objetivo, que é a livre circulação de produtos, tá? Primeiramente, produtos. Livre circulação de pessoas vai vir com uma espécie de bloco econômico. E aí você vai assistir a minha aulinha de bloco econômico para saber, tá? E aí nós vamos ter uma série de acordos entre esses blocos econômicos que vão ser de extrema importância para que esses países na formação de cada bloco possa ser beneficiado, tá? O Mercosul, ao qual o Brasil participa, também já tem um bloco formado. E ele visa entrar em um outro bloco, participar de um outro bloco, tá? Que é o bloco comum. Porém, ele é particípio de quê? Do bloco aduaneiro, tá? Bloco aduaneiro. Assim como uma série de países que ligados ao Mercosul vão ser o quê? Aduaneiros, tá? Então, vamos entender o que é esse bloco, né, do Mercosul, para que a gente possa aí resolver questões daqui a pouco. Fechou? Então, pega logo seu papel, vamos deixar de conversa, slide na tela, coloca aí em si, ó, coloca na sua anotação
o Mercosul. O Mercosul. Fechou? Quando eu falo de Mercosul, galera, eu vou estar falando que esse blocozinho aqui, o que ele vai estar visando? O que ele vai estar visando? Ele visa, acabei de falar isso para vocês, visa o mercado comum. Beleza? Dentro dessa perspectiva de mercado comum, ele quer uma coisinha interessante. É uma total integração. Integração. Beleza? Quando você for lá assistir minha aula de blocos econômicos, vocês vão perceber que quando eu falo de mercado comum, eu falo de total integração. É integração de produtos, é integração de pessoas, né? É integração geral, livre circulação, tá? De tudo. Fechou? Então, perceba que a visão do Mercosul, principalmente nós aqui brasileiros, é fazer com que esse mercado comum ele possa chegar até nós. Por quê? Quanto mais eu atingir, né, países ao qual eu posso colocar o meu produto sendo vendido nesses países, melhor. Quanto mais eu puder circular nesses países do bloco do mercado comum, melhor para mim, tá? Melhor para o nosso país. Então, fica a dica aí. Ele ainda não é um mercado comum, mas ele está visando o mercado comum. Fechou? Volta lá pro seu slide e aí você vai colocar assim, ó, quando que vai surgir, ô professor? Quando que vai surgir esse bloco do Mercosul? Ele vai surgir aqui, ó, com um acordo. Ele vai surgir com um acordo de quem? De Assunção. Foi num baile de Assunção, capital. Não é essa Assunção não, tá? É no acordo de Assunção. Vamos lá. Assunção. Ô, Tainan, o professor virou até cantor, viu? É, moleque, bota, vai. Aqui, ó. Quando que vai ser? 1991. Tá? Em 1991, já ali com o fim de quê? Fim da Guerra Fria. E aí eu vou te convidar a assistir, a participar de quê? Das aulas do nosso querido professor Luiz Dudu. Exatamente, ele que vai estar falando aí de geografia geral, vai estar falando de geografia, de história geral, de história do Brasil, né? História contemporânea, história moderna, pré-história. Ele que vai ser o cara ali que vai trazer muita novidade, muita aula bacana para vocês na aula de história, tá? Então, fica a dica aí, professor Luiz Dudu, aqui no Construindo Vencedores. Fechou? Então, voltando para cá, em 1991, nós vamos ter o Acordo de Assunção, já com o contexto, no contexto, né? Fim de quem? No contexto do fim da Guerra Fria. Fechou? Guerra Fria. Tranquilos? Tranquilos? Então, tenha em mente isso aí. E aí, eu tenho que falar para vocês que dentro desse acordo, de Assunção, nós temos a característica do bloco, tá? Que bloco é esse aqui que eu falei para vocês? União Aduaneira. União Aduaneira. Fechou? Daqui a pouco eu vou colocar outras coisas aí, e aí você vai entender o que é União Aduaneira, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Ô, professor, coloca aí quem são os países que participam desse bloco do Mercosul. Quem são? O senhor já falou, já deu spoiler aí, que o Brasil participa, mas tem mais países. Para formar um bloco não pode ser um só, né? Tem que ter mais. Então, vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui. Pega a dica aí, ó. Países membros. Países membros. Quais são? Vamos lá então. Países membros. Brasil. Quem mais? Hã? Fala aí pra mim. Argentina.
Argentina. Mas quem? Paraguai. Mas quem? Uruguai. E aí vai ter outro que vai ser depois, futuramente, o quê? Banido, que é Venezuela. Tá bom? Venezuela. Galera, por que que Venezuela vai sair? Venezuela vai sair deste bloco. Porque ela vai contra, em alguns momentos do seu período histórico, né, do seu processo de história, ela vai contra ao processo democrático, tá? Então tudo que for contra o processo democrático, não manter aí uma paz, não manter aí também um equilíbrio geopolítico e também econômico em prol de benefícios para o país, isso não vai ser interessante, tá? Então eles vão ser retirados por questões políticas, econômicas, sociais e por aí vai, tá? Por não estarem organizados com essas características que eu te falei, tá bom? Já esses países membros que nós temos aqui, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Todos eles estão caminhando para o mesmo foco, para o mesmo objetivo, tá? Quando a Venezuela, ela se destoa desse objetivo, ela é retirada, fechou? E aí lá na frente a gente vai perceber que também vão ter países que vão meio que se integrar ao bloco Mercosul. Porém, eles fazem uma série de acordos que não se unem por definitivo ao bloco, tá? Eles fazem acordos políticos para que sejam ali particípios também do bloco, porém não definitivamente, fechou? E aí logo de cara eu já vou colocar aqui para vocês. Já estou falando, então vamos colocar aqui também esses países que vai ser de extrema importância. Aqui eu vou chamar de países o quê? Associados, tá bom? Associados. E quando eu falo desses países associados, eu estou falando de Bolívia, tá? Eu estou falando de Bolívia. Eu estou falando de Chile. Beleza? Chile, Peru. Eu estou falando de Colômbia. E eu estou falando também de Equador. Acabou, professor? Não, acabou não. Calma aí, cocada. Nós vamos ter aqui também, olha só, Guiana, tá? A Guiana também vai estar aí. E nós vamos ter Suriname. Suriname. Fechou? Logo, pessoal, o que eu tenho que falar com vocês aqui? Desses países associados. Acabei de comentar que ele não se compromete o quê? Por inteiro, tá bom? São países que não se comprometem por inteiro. Então vou colocar aqui, ó. Não se comprometem por inteiro. Fechou? Vai ficar, ó, mamão com açúcar, tá bom? E calma aí que ainda tem coisa aí, não sai daí não. E aí, galera, com isso tudo, falando aqui do nosso querido Mercosul, nós temos o quê? Desafios, tá bom? Quando eu falo desses desafios, eu vou citar 3 coisas aqui, ó, que vai ser de extrema importância para você, para a sua provinha. Qual o primeiro desafio? Primeiro, coloca aí. Primeiro desafio do Mercosul. Ultrapassar, calma aí. Opa. Ultrapassar as disparidades. Opa, calma aí, garoto.
disparidades socioeconômicas. Beleza? Coloca aí no seu papel. Socioeconômica. Segunda coisa, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui um desafio de ampliar a integração de quem? Entre os países. Por quê? Porque o objetivo é se transformar no mercado comum, tá? Até agora a gente não é considerado, né? A gente, quando eu falo Mercosul, porque nós participamos do Mercosul, certo? Nós não temos total integração ainda, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? A integração entre os países. Fechou? Ou seja, é preciso criar mais acesso. Principalmente na perspectiva de produto, tá bom? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco como que vai ser esse acesso. Terceiro, então, nós vamos ter aqui, ó, eles ainda, no caso, nós, né, Mercosul, ainda tem a dificuldade de adotar uma moeda o quê? Adivinha? Única. Entendeu? Uma moeda única. Ainda não tem. Por quê? Quando eu estou falando de bloco, né, principalmente um bloco que visa o mercado comum, no próprio mercado comum já tem uma única moeda em circulação. Vou dar um exemplo para vocês. Quem assistiu a aula aí de União Europeia? Exatamente. Quem não assistiu, vai lá assistir, vai participar da aula, anota, porque é de extrema importância, tá bom? Exemplo de mercado comum, União Europeia. Eles já são totalmente integrados, eles têm uma moeda única, tá? Lembrando que os países ali da Inglaterra, né, que a Inglaterra participa, eles se retiraram, porque não concordam com algumas coisas, tá? Então eles se retiraram do Mercosul recentemente. Fechou? Se cair na prova, então Reino Unido se retirou de quê? Da União Europeia. Fechou? Então cuidado. Então, o que nós temos? Nós temos as disparidades econômicas. Então é preciso despertar algo que essas disparidades aqui possam ser retiradas. Tá? Lembrando que um dos desafios, o Brasil mesmo se destoa entre esses países que participam aí de países membros, né? Países membros do Mercosul. O Brasil, ele tem grande capacidade, ele tem grande produtividade, né? E isso se destoa dos outros países que são membros aí do Mercosul, tá? Então há uma disparidade socioeconômica entre eles, tá? Que aos poucos eles estão tentando aí, ó, se equilibrar para manter o mesmo nível. Fechou? Logo, nós temos que ampliar a integração entre o quê? Entre esses países. Como é que eu vou fazer isso? Principalmente quando eu falo da questão de produtos. Eu vou criar mais rodovias, mais portos, né? Eu vou melhorar a minha perspectiva aérea, né? Então tudo que possibilite o quê? O escoamento de produtos com mais facilidade entre esses países membros, tá bom? Entre esses países membros. E aí, galera, quando eu falo de Acordo de Assunção 1991 com a União Aduaneira, eu tenho que colocar para vocês aqui outras características que é de extrema importância você saber, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui para você não se perder aí. Quando eu falo de União Aduaneira, eu estou falando disso aqui, ó. Diminuir, no caso eles já fazem, tá? Diminuir o que? Tarifas esse é o objetivo, cada vez mais, tá? Diminuir tarifas
alfandegárias. Ó, outra coisa quando eu falo de união aduaneira aqui, ó. Fazer um livre circulação de produto. Fazer livre circulação de produtos. Isso já é feito, tá? E aí, eu tenho isso aqui também. A tal da TEC. TEC. Quando eu falo de TEC, eu estou falando de quê? Eu estou falando de tarifa externa. O quê? Tarifa externa comum. Tá bom? Então, presta bastante atenção nesses aqui. Vou até marcar aqui para vocês. Marca textozinho, tá? Marca aí, ó. Objetivo principal da questão aduaneira, tá? Que já fazem. Quero que vocês circulem principalmente esse negócio da TEC aí. Por quê? Quando eu falo de TEC, eu estou me referindo àquele produto, aquele mesmo produto que é fabricado no bloco, mas que também vem de fora do bloco, que não são participam ali, né? Não são membros, e que colocam esse mesmo produto em circulação dentro desses países membros. Vai se cobrar uma taxa a mais em cima de quê? Daquele mesmo produto que está sendo vendido. Para quê? Para que possa haver a valorização do mesmo produto entre os países membros, tá? Então todo produto que vier de fora, que não é do Mercosul, e ele for o mesmo produto que o Mercosul produz, ele vai ser tarifado, tá? É por isso que muitas das vezes, quando nós compramos aí de fora e ele vem para nós, para cá, ele passa pelas questões ali das tarifas alfandegárias. É por isso que ele fica um pouquinho mais caro, porque o mesmo produto ele está sendo vendido aqui, mas a gente quer comprar onde? Quer comprar de fora, né? Muitas das vezes é assim. Então, o produto que vem de fora e que já circula entre os países membros aqui do Mercosul, ele é tarifado por meio da TEC, tarifa externa comum. Fechou? Volta lá para a câmera. Entendeu isso aí? Entendeu tudo isso aí, ó? Mercosul? Pois é. Mercosul é tudo isso aí, fechou? Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que entender o que agora? Nós vamos ter que entender o NAFTA. Não é AFTA, tá? Não confunda não, tá? AFTA é uma coisa, NAFTA é outra coisa, tá? Então, vou colocar aqui para vocês todas as características do NAFTA para que você possa pegar o que é esse bloco econômico. Lembrando que ele é um bloco econômico, tá? Entre Canadá, Estados Unidos e México, tá bom? Fechou? Volta lá pro slide. Vamos colocar aqui então o NAFTA. Coloca aí. Opa, vamos tirar esse marca-texto. Coloca aí, NAFTA. O que é o NAFTA? É um bloco econômico de zona, o quê? Zona, não é na zona, tá? É zona de livre comércio. Fechou? Zona de livre comércio. Ou seja, quando eu falo de zona de livre comércio, eu estou falando de que apenas circulação de produtos. Entendeu? Zona de livre comércio, apenas circulação de produtos, tá bom? Quem são os países membros? Professor, coloca aí para mim. Vamos lá. Países membros. Acabei de falar para vocês.
Estados Unidos da América, Canadá, e quem mais? E México. Beleza? Canadá e México. E quem são os países? O quê? Os países associados. Na verdade é o país associado, né? País associado. Quem é? Dou um doce. O Chile. Uai, professor, mas o Chile não participa lá do Mercosul? Sim, também. Mas ele também é associado ao quê? Ao NAFTA, tá? Associado. Ou seja, quando eu falo de associado, é que participa com restrições, tá? Tem alguns acordos políticos entre eles. Não participa por inteiro, não é com a zona de livre comércio, tá? Ele participa de uma outra forma, a partir de acordos políticos, tá? Ou socioeconômicos. Fechou? Volta lá. Vamos lá então. Olha só. Países associados, Chile. Quais são os desafios? De quem? Do NAFTA. Desafios. Quais são os desafios? Vou colocar aqui para vocês. Vamos mudar. Muda. E aí, primeiro desafio. Também disparidade socioeconômicas. Olha o México aí, né? País que está em desenvolvimento, mas que participa do NAFTA. E eu vou explicar o porquê, tá? E aqui, ó, também relações econômicas. Opa, calma aí. Vamos lá. Relações econômicas desiguais. Beleza? E aí, galera, volta aqui pra mim. Quando eu falo desse bloco aqui, eu quero que vocês percebam que as disparidades econômicas entre esses países membros, principalmente, vai ser uma dificuldadezinha ali, tá? Vai ser uma dificuldade. Por quê? Porque eu estou falando de Estados Unidos e eu estou falando de Canadá. Aqui eu falo de quê? De um país desenvolvido. E aqui eu falo de um país desenvolvido. Quando eu chego aqui no Mercosul, eu estou falando de um país o quê? Subdesenvolvido. Sabe qual é o objetivo dos países desenvolvidos com o México aqui? Isso aqui, ó. Mão de obra barata. Tá dando pra ver aí? Não? Então calma aí, olha aí. Coloca aí então, tá? Mão de obra barata. E o que? Coloca aí também, assim ó. Incentivos fiscais. Ou seja, aqui o negócio é mais brando, não é tão rígido, né? Tanto que, quando eu falo de NAFTA, vocês vão perceber que lá no governo Trump, vai surgir aqui, ó, isso aqui, ó, o SMA com Trump. Ou seja, aqui o negócio vai ficar o quê?
mais rigoroso. Beleza? Por quê? Vamos lá então. Por que vai ficar mais rigoroso? Percebeu-se que, dentro da perspectiva do NAFTA, né, países membros como Estados Unidos e Canadá estavam tendo uma certa dificuldade com a questão do desemprego. Então, por quê? Porque tudo estava sendo feito aqui, ó, no México, devido à mão de obra barata, devido aos incentivos fiscais, né, a perspectiva da fiscalização do trabalho. Então tudo era mais fácil ali. Só que aí o Trump, ele tentando restabelecer a perspectiva lá do pessoal ficando desempregado, ele vai criar o USMA, né? Trump vai ter algo mais rigoroso para que o país Estados Unidos pudessem fortalecer a questão do trabalho. Então ele julga que 75% das coisas que eram feitas lá no México teria que ser redistribuído para que a nação norte-americana pudesse trabalhar, né? Pudesse ter benefícios, tá? Então ele cria o USMA, beleza? Volta para aí. USMICA, tem um C aqui, tá, gente? Certo? Então nós vamos ter aí o NAFTA com todas as suas características. Lembrando que o maior beneficiado são Estados Unidos por terem o quê? Mais dinheiro, né? Por serem bem capitalistas, por serem bem desenvolvidos. Certinho? Galera, com tudo isso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? A hora de praticar. Exatamente. Não podia sair daqui sem uma ou duas questões, correto? Então, vamos resolver questões para que a gente possa fixar ainda mais esse conteúdo. Então, questão na tela, nós vamos ter aí o que, ó? Qual o mecanismo fiscal foi estabelecido pelos países do Mercosul para a facilitação das negociações comerciais regionais. Galera, quando eu falo, presta atenção, vou até marcar. Quando eu falo de questão, cadê o marca-texto daqui? Meu Deus, essa caneta um dia me mata. Mas deixa quieto. Vamos lá. Quando eu falo de Mercosul, tá? Marca aí. E quando eu falo de questão regional, eu estou falando de algo que é local. Eu estou falando dos países membros. Fechou? Quando um produto ele vem de fora e ele é o mesmo produto, lembra que eu falei para você, que é produzido entre os países membros, o que vai acontecer? Vai haver uma tributação a mais, uma tarifa a mais. Qual o nome dessa tarifa? Exatamente, tarifa externa comum. Logo, nós vamos ter nossa principal e assertiva questão aí. Letra A é a nossa alternativa. Fechou? Logo, a Unesp, em 2012, traz pra gente já uma outra atividade simples, porém que pode pegar um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, o Mercosul sofreu transformações institucionais e alteração no conjunto de países que compõem o bloco. Lembra que eu falei que Venezuela era país membro, tá? E que foi, ó, retirada, tá? Então fica essa dica aí da Venezuela. Fechou? Volta lá. Além dos países que fundaram o bloco em 1991, países signatários do Tratado de Assunção, foram posteriormente incorporados ao bloco outros países, qualificados como associados. Países associados, tá? Podem ser mencionados como exemplo de país fundador e de país associado, respectivamente. Ele quer saber aqui, vamos lá,
Ele quer saber quem é país fundador, ou seja, países membros, e ele quer saber quem são países o quê? Associados. Então volta lá no nosso esqueminha, isso, volta lá, cola um pouquinho, que agora é a hora de colar. Lá na sua prova, você não vai poder colar não. Se você tiver colar, você vai colar em física, em geografia não, pelo amor de Deus, tá? Então, fica a dica, ó, o Matheus tá ali se remoendo. Mas enfim, bora lá, volta aqui, ó, volta aqui. Quando eu falo de países membros, países membros e países associados. Vamos lá, Argentina e Paraguai, Bolívia e Brasil, Paraguai e Chile, Venezuela e Uruguai, Chile e Bolívia. Quem são aí, galera? Quem são? Fala aí pra mim, coloca nos comentários. Países membros, países membros. Eu vou ter aqui quem? Paraguai. Eu vou ter Argentina. E eu vou ter mais quem aí? Argentina. Nosso querido Brasil. Mais quem? E Uruguai. Certo? Logo, os outros países, como Chile. Olha a resposta aí, ó. Olha a resposta. Chile, Bolívia. Quem mais que vai estar aí? Colômbia. Equador. Quem mais? Tem mais gente? Peru. Guiana. Quem mais? Coloca aí pra mim, coloca aí. E Suriname. São o quê? Países associados. Países associados, países membros. Correto? Correto? Certinho? Então, qual é a nossa resposta? Vou colocar na tela para você responder aí. Letra C. Tranquilo? Letra C é a nossa resposta. Fechou? Volta aqui para mim. Gente, muito obrigado por chegar até aqui. Agradeço de coração. Pega esse material, estuda, porque é ele que vai levar ao seu caminho de aprovação. Fechou? Galera, fiquem com Deus, beijo e tchau!